Bom dia para vocês, bom domingo para vocês. Mais uma palavrinha de amor para os nossos corações. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar o seu domingo, a sua família. Que Deus venha abençoar nossas vidas e a nossa família. Vamos mais uma vez ouvirmos a palavra do Senhor, essa palavrinha de amor. Vamos estar hoje na palavra do Senhor, ligadinho para nós recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aqui em 1 Pedro, capítulo 4, a palavra do Senhor diz assim: considerando que Cristo sofreu por que nós não sofreríamos? É uma interrogação. Então, mais uma palavrinha, mais um fortalecimento para você que muitas das vezes não tem o hábito de ler a palavra do Senhor, né? Muitas das vezes você fala também que é cristão por você ver que você tem uma obediência ou você não faz as coisas da carne, não fica praticando a vontade da carne, mas se preocupa em estar fazendo a vontade do Senhor. Mas muitas das vezes você não tem o hábito de ler a palavra do Senhor, ou outras vezes você só lê o livro de Salmos, né? Que é um livro abençoado. A palavra do Senhor é bênção para nossas vidas. O livro de Salmo tem palavras, tem fortalecimento maravilhosos, assim como Deus cuida de nós, nos instrui também dentro da palavra. Aqui em 1 Pedro, capítulo 4, a palavra do Senhor diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também, vós, dos mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Ele sofreu na carne, mas ele deixou o pecado. Ele andava em obediência. Jesus Cristo, Filho de Deus. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que também vos armar do mesmo pensamento, trazer sempre no nosso pensamento o nosso compromisso e o nosso agradar a Deus. No versículo 2 diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivas de acordo com a vontade, com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Né? Que quantas das vezes a nossa carne quer fazer algo que a gente sabe que vai até mesmo prejudicar a gente ou vai prejudicar o próximo. Então, isso é a vontade da carne. Então, o que a palavra do Senhor aqui diz? Né? Que nós, né, não vivamos de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Olha que palavra abençoada. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatria. É a palavra do Senhor aqui que nos instrui, né? A palavra do Senhor fala nos gentios. Gentios é aqueles que não querem se aproximar do Senhor. Quase todos nós tivemos um tempo, né, que o Senhor muitas das vezes até deixou aquele tempo para andar ali, estava na desobediência, mas Jesus Cristo veio, sofreu por nós, para que nós também tenhamos no pensamento que nós não estamos livres de passar no sofrimento, mas nós temos que ter sempre no nosso coração, no nosso pensamento, e nos armar da fé e da confiança em Cristo Jesus, né? A palavra do Senhor que fala, né, da dissolução, da concupiscências, né, das orgias, das bebedices, em detestáveis idolatrias. No 4 diz: por isso, difamando-vos em entranhas, que não concorras com ele ao mesmo excesso de devassidão. Quantas pessoas, né, olha para fulano e diz assim: poxa, ele vive muito alegre, passa às vezes em certos lugares que estão ali, né, as pessoas bebendo, as pessoas naquelas brincadeira, coisas do mundo, e começa a achar que a sua vida
é diferente, sua vida é sem graça? Não! Quando isso ocorre, você está querendo se comparar com quem está vivendo na carne. Porque a palavra de Deus é que nos alegra. O Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo é uma alegria completa. Que muitas das vezes você pode estar passando por um problema, mas você tem dentro de si, no seu pensamento, que o Espírito Santo habita em você e ele que te dá força e vai te dar vitória. Que nem sempre a alegria que a gente vê com nossos olhos é aquilo que a pessoa está ali vivendo. Muitas pessoas estão sentadas até em certos lugares, comemoração, vivendo na carne. Aquilo ali não significa que a felicidade dele é total e completa. E o que é que o nosso Deus faz na nossa vida? Como nós procuramos entender que se Jesus Cristo sofreu, a palavra do Senhor que diz, Cristo sofreu porque nós não sofreríamos. Mas nós temos a garantia do Senhor que com Ele nós somos muito mais do que vencedores. Está escrito na palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor diz assim no versículo 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorras com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Quem é o verdadeiro juiz? Deus. Deus julgará vivos e mortos. Você muitas das vezes não crê que um dia todos nós vamos partir, muitos não vão experimentar a morte, porque muitos podem, Senhor Jesus pode voltar agora. Você, não vamos experimentar a morte, né? Se você anda na presença do Senhor, você vai subir, você vai, larga, né? Esse corpo que é carne, a matéria e o espírito. Você que crê, você que sabe que Jesus Cristo ressuscitou, por que não crer na palavra, na verdade, que nós também ressuscitaremos? E o nosso Deus que é tão grande, por que não teria ele o poder de ressuscitar os mortos e julgá-los? Não é? Você que crê que Jesus pode te curar, Jesus pode te libertar. Oh, qual grande é esse Deus maravilhoso. Aleluia. Então, creia nisso. O nosso Deus, ele cura, ele liberta, basta você querer. É por isso que Deus deixou o livre-arbítrio. Deus não gosta de nada obrigado. Você gostaria que um filho seu te procurasse só quando ele precisasse de algo de você? Ou quando ele soubesse que você está em uma boa situação, posição? Né? Aquele filho que não ligava para o pai, aquela filha que não ligava para o pai, quando sabe que está tudo bem, está tudo, então, né, se achega, né? Para o quê? Para ter privilégio. Muitos estão vivendo assim, fazendo o oposto. Quando está tudo bem, se distancia de Deus. Quando está tudo bem na sua vida, se distancia de Deus. Tem muitos filhos assim. Quando está tudo indo bem na vida deles, ou filha, ou parente, até mesmo parente, quando está tudo bem indo na vida dele, eles se afastam de você. Quando as coisas começam a ficar meio tumultuadas, eles se lembram daquele que pode dar a mão, daquele que pode socorrer. Então, quem julgará vivos e mortos? Deus nosso Senhor. Esse é o versículo 5. Os quais hão de prestar contas. Aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Aleluia. Pois para este fim foi o evangelho pregado. Também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, viva no espírito, segundo Deus. Então o versículo 6 diz assim: o evangelho foi anunciado para isso, para salvar almas,
daquele pecado da desobediência lá atrás, que até hoje o homem continua na desobediência. Muitos podem ver que é verdade, isso tem acontecido. Então o Senhor diz o quê? O evangelho pregado também é morto, porque aqueles que já partiram, muitos que já partiram, eles já ouviram falar do evangelho. Foi pregado para eles o evangelho. Você agora ouve o evangelho através desse meio aqui de comunicação, que graças a Deus, eu agradeço muito ao Senhor de eu ter essa oportunidade de estar falando do amor de Cristo para vocês, para fortalecimento meu, para fortalecimento da minha família. Amém? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz assim: pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, aqueles que já passaram daqui para outra, né? Para outra parte, né? Outro plano do Senhor, né? Um plano do Senhor foi o quê? Trazer vida a essa terra. E antes de trazer nós, seres vivos, ele se preocupou aonde nós viveríamos. Ele fez o melhor. Ele colocou de tudo nessa terra, como a palavra do Senhor diz. Espero em nome do Senhor Jesus que eu traga para vocês. Aqui quando o Senhor, com a palavra, ele criou coisas maravilhosas para o nosso viver. Mas até hoje o homem anda em desobediência. Muitas das vezes você prepara algo tão bom para o almoço, não é? E você espera que aquela visita chegue ali e fique satisfeito. Você não vai esperar, não. Vai chegar aqui e vou botar defeito. Muitas das vezes chega aquela pessoa e diz: eu não como carne, eu não como isso, eu não como aquilo. Assim também, assim, comparando, né? Deus que me perdoe, Deus criou coisas boas. Mas aí veio o homem e não ficou satisfeito com aquilo que Deus tinha para oferecer. E como Deus criou o livre-arbítrio, deixou o homem viver a sua vida, né? Deixou o homem e ele vinha à tarde no jardim para ver o que tinha se passado. E ele, né, descansou, que a palavra do Senhor diz que Deus criou o céu e a terra, né? E depois ele tirou aquele dia de descanso. Mas até hoje, Deus não tem agradado a muitos, não é? Mas a palavra do Senhor diz o quê? Porque muitos falam: eu sofro, se Deus existe, porque eu estou sofrendo. Jesus Cristo sofreu. E a palavra do Senhor diz o quê? Buscai primeiro o meu reino, buscai primeiro o meu reino e a sua justiça. A palavra do Senhor diz isso. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu espero que essa palavra venha abençoar o seu domingo, abençoar a sua vida, o seu dia, assim como o Senhor tem abençoado a minha vida. E eu entrego a tua casa, a tua família nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Espero que você aí ajude esse canal, tá? Você compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas que também, assim como você, esteja precisando de ouvir uma palavra da verdade. Amém? Eu trago aqui não minhas palavras, mas as palavras de Cristo Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e um bom dia para vocês. E até o próximo Palavrinha de Amor, se Deus quiser.